Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos então voltar às nossas aulas. Na nossa última aula nós falamos um pouquinho sobre os gêneros literários. Eu vou fazer essa retomada porque nós vimos os gêneros literários em sua essência, épico, lírico e dramático. E agora nós precisamos ver quais os textos pertencem a esses gêneros literários. Como que eles estão presentes em nossa literatura. Então é importante ter em mente quais os textos pertencem a esses gêneros literários. Então vamos. Primeiramente, gênero lírico. Vocês se lembram do gênero lírico? É aquele tipo de texto que é provido de subjetividade. Subjetividade é o sentimento, a emoção expressa pelo eu lírico. É aquele texto carregado de emoção, de sentimento, é aquele texto provido de musicalidade, de ritmo. É um poema que vem expresso através da união das palavras conotativas, formando essa musicalidade, formando esse ritmo. O sentimento, os ideais, os pensamentos do eu lírico estão muito presentes nesse tipo de texto. E dentro do gênero lírico, nós temos esses 4 tipos de texto. Primeiro, o soneto. O que é um soneto? O soneto pertencente ao gênero lírico, é um texto que nós vamos nos apegar à sua forma. Ele possui uma forma fixa. Essa forma fixa é formada por 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes de 3 versos e 2 tercetos, 2 estrofes de 3 versos. O texto, o soneto, eu não preciso me preocupar com a sua essência, e sim apenas com a sua forma. Já a elegia é um texto que eu não vou me preocupar com a sua forma, e sim com a sua essência, porque a elegia vai tratar sobre aquele texto melancólico, sobre aquele assunto triste, primordialmente assuntos fúnebres, assuntos de morte, assuntos de tristeza, assuntos de tédio. A elegia é pertencente ao gênero lírico, ele tem a musicalidade, ele tem um ritmo, só que a subjetividade do lírico, ela não está presente em bons sentimentos, e são sentimentos doídos, sentimentos dolorosos, sentimentos sofridos. Isso é um texto pertencente à elegia. Ode é como se fosse o oposto da elegia. Ode é uma exaltação. A exaltação a alguém, a exaltação a alguma coisa, a exaltação a elementos da natureza. O ode é aquele texto que vai exaltar, vai enaltecer alguma característica, algum pensamento, alguma figura, seja ela física ou seja ela material. E, por sua vez, o haikai é aquele tipo de texto curto. É um poema formado em volta de 3 versos apenas, e esses versos geralmente fazem referência a elementos da natureza, elementos que são naturais, a algo fora do ser humano. Então, nós temos esses 4 tipos de texto pertencentes ao gênero lírico. Vamos a alguns exemplos. Aqui eu tenho o soneto. O soneto, como nós dissemos, é uma forma fixa. Eu vou me preocupar com a forma. Então, eu tenho aqui um quarteto, que é uma estrofe formada por 4 versos. Outro quarteto, uma estrofe formada por 4 versos. Um terceto e outro terceto. Então, 2 quartetos e 2 tercetos. Isso é um soneto, independente da sua essência, tá? O soneto, ele é uma forma fixa. Então, eu vou olhar a sua forma, eu não vou observar a sua essência. O soneto é um tipo de texto que foi criado em meados do século XV.
Só que Vinícius de Moraes fez essa retomada mesmo no século XX, por volta de 1930, 1935. Ele voltou com essa produção do soneto e, claro que ele fez algumas adaptações, porém a forma fixa continua. Vamos ao outro exemplo. Filho morto a 11 de dezembro de 1863. Qual tipo de texto é esse? Qual texto lírico nos remete a um sentimento triste? Eras na vida a pomba predileta, que sob um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio. Eras o idílio de um amor sublime. Então aqui nós temos um sentimento expresso pelo lírico, um sentimento triste, um sentimento sofrido, um sentimento melancólico. Esse texto é um tipo de elegia. Próximo, Ode a uma flor luminosa. Mesmo que o título já nos remete que tipo de texto que se trata, vamos pensar nessa exaltação, enaltecendo a flor, enaltecendo o nascimento dessa flor. Observem a primeira estrofe. Nesse caudal amazônico, com cintilantes cores, por um acaso bem irônico, se deram os primeiros albores do teu nascer tão harmônico. Olha só, ele enaltece as cintilantes cores da flor, enaltece o nascimento que foi harmônico. Então está exaltando a flor luminosa. Esse tipo de texto é um. E por último, a estrela cadente me caiu ainda quente na palma da mão. Observem a brevidade desse texto. O haikai é um poema pílula, é um poema que transmite o seu sentimento, transmite a sua emoção, transmite a sua mensagem de forma muito breve. Tá? A brevidade é uma característica peculiar do haikai. Continua. O gênero dramático. Relembrando que dramático vem de dramatização. Então, o gênero dramático é aquele tipo de texto que foi criado para ser dramatizado, para ser encenado, ou seja, é um texto teatral. Portanto, ele requer todas as características que vão direcionar os atores em cena. Ele requer todas aquelas peculiaridades, mostrando como que está o cenário, definindo o tipo de roupa do personagem, em qual momento a cortina se abre, em qual momento a cortina se fecha. Todas essas características devem estar presentes no texto dramático a fim de favorecer a encenação do ator. Então, nós temos a comédia, que é um tipo de texto que procura adquirir humor, né, trazer o riso ao público. A tragédia, que geralmente tem fins trágicos, fúnebres, mortes, sofrimento. Alto, anotem aí, é um tipo de texto para ser dramatizado, só podemos ter alto em gênero dramático, e é aquele texto que faz relação com a religiosidade. Vocês devem se lembrar do Alto da Compadecida, que é um texto bem conhecido por nós. Alto da Compadecida. Para quem se lembra, no final da história, no final do enredo, tem a Compadecida, Nossa Senhora, no julgamento final dos personagens. A farsa é um tipo de texto irônico. Ele procura fazer uma crítica, criticar alguém, criticar alguma peculiaridade do ser humano, criticar algum ponto social. Nós vamos voltar a fundo com alguns desses gêneros que vão aparecer no decorrente dos estudos com as escolas literárias. Vamos aos exemplos. Aqui eu tenho uma encenação que vocês vão perceber logo de cara a qual gênero dramático ela pertence. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais ou menos. Qual é o problema? Ele. O que tem? Ele tá me imitando.
Ele quem? Ele! Não, mas quem tá imitando quem? Ele! Não eu, ele! Doutor, é simples. Esse cara aqui começou a me imitar e nunca mais parou. Esse cara? Quer dizer então que vocês não se conhecem? Não. E como foi que ele começou a te imitar? Eu tava numa festa, de repente ele se aproximou e começou a me imitar. Mas foi gesto ou fala ou foi tudo junto? Tudo junto. Tudinho? Tudinho. Desculpa. Nome? Luiz. Ah, os dois são Luiz? Não, nem sei como ele se chama, onde ele mora. Quer dizer, agora ele tá morando comigo. Mas você já tentou perguntar o nome pra ele? Já, quer ver? Qual o seu nome? Viu? Ele não responde. Bom, eu vou ter que fazer um exame agora em você. É um exame rápido e indolor, que usa alta tecnologia, ok? Ok. Bate aqui. Ah, Falei? então quer dizer que ele tá te imitando. Quer dizer que ele tá te imitando, então. Isso. E ele faz espelhado ou ele faz igualzinho? Às vezes ele faz espelhado, às vezes ele faz igualzinho. Bom, isso é um caso claro de imitose, né? E isso é grave, doutor? Depende, tem dois tipos de imitose, a imitose simples e a imitose múltipla. A múltipla tem um poder de epidemia devastador, mas é extremamente rara. E tem como saber a diferença? Olha, as duas são super parecidas, mas da imitose múltipla eu só ouvi falar de um caso no Japão que... Doutor, o que houve? Eu acho que isso é um caso de imitose múltipla. Oh, meu Deus, doutor, e agora? Calma, rapaz, você precisa ficar calmo. Eu sei, doutor, mas o senhor disse que isso pode se tornar uma epidemia. Eu sei o que eu disse. Então, doutor, ele está começando a te imitar. Mas ainda podemos deter isso. Não chegou no estágio avançado. E como é o estágio avançado? O parasita se multiplica e já não sabemos mais quem está imitando quem. Não estou entendendo, doutor. Mas você é um idiota. Quanto tempo você está com ele? 5 dias. 5 dias? E por que não veio antes? Ai, eu tinha que respeitar o prazo de carência. Ai, meu Deus. Manjuba! Fecha a janela! Rápido, fecha a janela! Isso vai espalhar por todo o planeta! Fecha a janela! Eu mesmo fecho! Ah, meu Deus! Ainda são poucos! Ele está aumentando! Eu queria só uma mão, por favor. Mão, sal! Atirem pedras, rochas! Pois é, vamos ao segundo exemplo então. Polônio. Aqui é um exemplo de uma tragédia escrita por Shakespeare. Polônio. Você fica aqui, Ofélia. Ao se apraz, a vossa graça, nos escondemos ali. Você lê este breviário para que o exercício espiritual
dê algum modo colorido à tua solidão. Vamos ser acusados de coisa já tão aprovada, como um rosto devoto de alguns gestos beatos, açucaramos até o demônio. Rei, oh, como isso é verdade, que ardente chicotada em minha consciência é esse discurso. A face da rameira, embelezada por cosméticos, não é mais feia para a tinta que a ajuda, do que meu feito para minha palavra mais ornamentada, ó fardo esmagador. Ele vem vindo, vamos nos retirar, Senhor. Observem a linguagem, né? Além das rubricas ao rei, para Ofélia, à parte, sai em Polônio o rei, o estilo de linguagem utilizado por Shakespeare, até pela sua determinada época, né? Pela determinada época que esse texto foi. E por fim, o gênero épico. O gênero épico, é importante nós lembrarmos que nós temos uma ramificação dentro dele, que é o texto narrativo. E aí, dentro do gênero épico, nós precisamos fazer referência ainda que se trata de um poema extenso, narrativo, o qual são narrados feitos e marcos heróicos, feitos históricos. O gênero épico, por sua peculiaridade, por ter um narrador, ele possui essa ramificação que é o texto narrativo. E aí, dentro do texto narrativo, nós temos, então, essas nomenclaturas aqui. Primeiro, eu coloquei em ordem de tamanho esses 4, do maior para o menor. Então, eu tenho um romance, que é um texto extenso, é um texto formado por vários núcleos de personagem, é uma obra a qual a história se passa em vários espaços, em vários tempos. A obra não gira em torno de um único personagem, ela é uma obra mais completa, uma obra maior em extensão. Então, quando a gente fala em romance, nós precisamos nos apegar não à nossa nomenclatura que a gente tem de romance hoje em dia, relação homem e mulher. Romance é um gênero textual, e esse gênero textual é extenso, tá? Independente se ele tem um relacionamento homem-mulher ou não, é um romance. Uma família de retirantes em busca de sobrevivência é um romance, porque é um gênero textual, é uma obra extensa, a qual permeia vários personagens inseridos em vários espaços, tá? Cuidado com essa nomenclatura gênero textual romance. Aqui eu coloquei 2 obras da literatura brasileira, Dom Casmurro, escrita por Machado de Assis, e Senhora, por José de Alencar, obras produzidas em épocas distintas e por grandes autores da nossa literatura. Depois do romance, nós temos a novela. Como eu disse, estamos em ordem de tamanho, então a novela é um pouco menor que o romance. Eu também tenho um núcleo de personagens, um núcleo maior, não é centrada apenas em um personagem, só que a novela possui menos personagens que o romance. A novela está mais centrada em um personagem principal. O romance eu posso ter mais personagens principais. A novela, eu tenho a centralização em menos espaços, em tempos mais breves que o romance, e o núcleo de personagens é um pouco mais limitado. Aqui eu também coloquei O Alienista, de Machado de Assis, e A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. São obras um pouco menores que o romance, porém são obras também que são extensas, obras que são de certa forma mais completas. Dando sequência, nós temos o conto. O conto é um gênero textual que é menor que a novela. Aqui eu vou encontrar um núcleo apenas de personagens, diferente dos demais. Dentro do conto, eu preciso ter em mente que os personagens circulam em menos espaços. Eu posso ter mais de um, porém é raro até de encontrar. Os personagens, eles perpassam por apenas 1 ou 2 espaços. O tempo do conto é mais breve, a história é mais curta, a história é mais agilizada.
podemos assim dizer. E por sua vez nós vimos a crônica. A crônica é ainda mais curta, é ainda mais breve que o conto, também possui apenas um núcleo de personagens, e a crônica ela vem relacionada a uma notícia de jornal. Então a crônica vai se tratar de temas atuais, temas presentes no nosso cotidiano, uma análise social mais breve, mais curta. Depois nós temos a fábula, que é um gênero textual, acredito que vocês se lembrem, a qual os personagens principais são animais esses que pensam, que falam, que sentem, que têm ações típicas de seres humanos. Esses animais ainda vêm com uma função a mais, que é transmitir uma lição de moral, né? Transmitir um ensinamento. E a fábula já é bem reduzida. A fábula provavelmente tem 2 a 3 personagens. A fábula é um texto bem curto, bem breve. E distante desse gênero narrativo, nós temos a epopeia, que eu coloquei os Lusíadas como exemplo, porque eu tenho a maior epopeia produzida até hoje com os Lusíadas e a maior obra dentro do gênero épico. Os Lusíadas nós vamos estudar a fundo em um momento oportuno, mas eu gostaria que vocês já conhecessem e valorizassem essa obra, uma vez que Camões a produziu em meados do século XV, e até hoje a maior epopeia produzida dos nossos tempos é os Lusíadas, e ele vai tratar exatamente do que nós comentamos anteriormente, de marcos heróicos, históricos, que Vasco da Gama vai ser o seu herói devido às grandes navegações daquele tempo. Nós vamos ver um trechinho de um vídeo que vai retratar um pouquinho Os Lusíadas. Muitos livros já foram publicados com essa famosa obra. Os Lusíadas de Camões atingem uma notável harmonia entre erudição clássica e experiência prática, desenvolvida com habilidade técnica consumada, descrevendo as peripécias portuguesas com momentos de grave ponderação mesclados com outros de delicada sensibilidade e humanismo. As grandes descrições das batalhas, das manifestações das forças naturais, dos encontros sensuais, transcendem a alegoria e a alusão classicista, que permeiam todo o trabalho e se apresentam como um discurso fluente e sempre de alto nível estético, não apenas pelo seu caráter narrativo, especialmente bem conseguido, mas também pelo superior domínio de todos os recursos da língua e da arte da versificação, com um conhecimento de uma ampla gama de estilos, usados em eficiente combinação. Os Lusíadas conta a história do povo português, Lusíadas, que significa lusitanos. O herói da epopeia é Vasco da Gama, o descobridor do caminho marítimo para as Índias. Estas conquistas ultramarinas serviram de inspiração para Camões ao escrever a obra. Os primeiros versos de Os Lusíadas começam assim: As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Os 10 cantos do poema somam 1.102 estrofes, num total de 8.816 versos decassílabos, empregando a 8ª rima, e segue a seguinte estrutura. Primeira parte, proposição. O poeta conta os feitos gloriosos e heróicos dos portugueses. Segunda parte, invocação. Camões invoca as ninfas do rio Tejo, chamadas de Tagides. Terceira parte, dedicatória. A obra é dedicada a Dom Sebastião, rei de Portugal. Quarta parte, narração. Camões narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Quinta parte, epílogo. Nesta parte, Camões fala sobre a ruína de seu país com um tom melancólico e profético. Depois de uma introdução, uma invocação e uma dedicatória ao rei Dom Sebastião, inicia a ação, que funde mitos e fatos históricos. Não sei se me engana Helena, se Maria, se Joana, não sei qual delas me engana. Uma diz que me quer bem, outra jura que me quer, mas em jura de
mulher. Quem crerá se elas não creem? Não posso não crer Helena, a Maria, nem Joana, mas não sei qual mais me engana. Algo tão rico assim deve ser lembrado por muito mais tempo. Cabe a nós manter viva essa obra para que as futuras gerações desfrutem dela. Então, gostou de conhecer um pouquinho mais da obra de Luiz Vaz de Camões, Os Lusíadas? Eu também gostei. A gente se vê na próxima videoaula. Até lá! Pessoal, então só para vocês perceberem a importância dessa obra. Pessoal, para vocês perceberem a importância dessa obra, aqui nós temos 1.102 estrofes, né? 8.816 versos. É uma obra muito extensa, é uma obra muito completa, é uma obra que vai misturar, além dos marcos heróicos, dos feitos históricos, a mitologia grega, ele vai misturar lendas. Depois nós vamos trabalhar a fundo com essa obra. Aqui eu deixo para vocês fazerem, vou chamá-los em uma videoconferência agora, porque eu quero corrigir esses exercícios, página 127, do número 1 ao 5 apenas, tá? Vai trabalhar essencialmente esses gêneros literários, esses gêneros que nós vimos agora, para vocês encontrarem as características peculiares e elaborarem as respostas. Tudo bem? Então, até daqui a pouco na videoconferência, até a próxima aula, um grande abraço.